Muito bem, queridos, vamos ao estudo da lição número 9. Já estamos na lição número 9, o trimestre se aproxima já do seu final. Lição número 9, quem diria, hein? E o tema da lição, dentro do contexto das 3 mensagens do Apocalipse, fala nessa semana sobre uma cidade chamada Confusão. Logicamente vai se referir à Babilônia e logicamente que vai mostrar a diferença entre a verdade e o engano. Por isso, um pensador chamado Agostinho, ele disse o seguinte: o cristianismo sempre trouxe paz ao coração, mas o diabo reagiu com confusão e produziu todo tipo de perseguição e morte àqueles que eram fiéis a Deus, de maneira que o Senhor Deus ajudou os mártires para que o sangue deles se transformasse em uma semente que assim resultasse na propagação do Evangelho. E a confusão que o diabo esperava fazer se transformou, na verdade, numa grande evangelização. Poder de Deus. Por isso o verso áureo da semana fala de uma luta. Está no Apocalipse capítulo 17, verso 14, diz o seguinte: então combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E vencerão, e ele vencerá, e com ele vencerão os eleitos e os escolhidos de Deus. Então esse texto fala que os poderes do mal, as alianças do mal, a besta, o falso profeta, o espiritismo e outros tipos de alianças satânicas irão lutar contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. E junto com o Cordeiro, os remanescentes, os eleitos, os escolhidos de Deus também estarão no grupo vitorioso, louvado seja Deus. Por isso, essa semana nós vamos estudar que quando uma tragédia acontece, geralmente nós perguntamos por que isso foi acontecer? Principalmente se foi por falha humana. Por que isso? Como isso pôde acontecer? Nós podemos até pensar como é que Adão e Eva foram pecar. Eles tinham tudo que era de bom de Deus. Como é que eles foram pecar? E se voltarmos um pouquinho mais no tempo, diremos até como foi que Lúcifer, um ser perfeito, ele foi fazer o que fez no céu. Não tem explicação. Somente Deus sabe os mistérios ou as respostas desses mistérios. Nós não podemos saber. Uma coisa é certa: a maioria das vezes foi por pura teimosia humana ou por pura teimosia do ser que praticou o pecado. Por isso, Deus nos convida a sermos submissos a Ele. Por isso, a teimosia deve ser deixada de lado. Aconteceu em 1986, 2 grandes navios colidiram no meio de um nevoeiro. Estava à noite, um nevoeiro denso, os grumetes em cima, ali no local de visibilidade, lá em cima do mastro, quando um deles apontou: capitão, há um navio a este bordo. O outro disse: qual é a posição dele? 20 graus ao norte, senhor. Mande uma mensagem para ele para que eles desviem 20 graus para o sul. O outro navio respondeu que não iria mudar, que o capitão daquele navio deveria se desviar 20 graus a noroeste. E assim os dois ficaram discutindo, 20 graus para lá, 20 graus para cá. Nenhum deles queria ceder até que os 2 navios se colidiram. E foi uma perda enorme de vidas. Depois da investigação, descobriu que o acidente aconteceu por pura teimosia humana. Por que isso foi acontecer? Diante dessa visão, nós podemos assim olhar para o grande conflito. E podemos dizer, ou resumir, que assim, essa luta nos dá assim o simbolismo do que haverá no tempo do fim. A luta entre 2 mulheres que João viu no Apocalipse. Uma mulher vestida de sol e outra vestida de roupas de prostituição. De um lado, a mulher com roupa pura e vestida com o sol, ela representa aqueles que servirão a Deus, a igreja de Deus, a noiva pura do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 12, verso 1, João disse: e vi uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher representa a igreja cristã pura, que não se contaminou com doutrinas falsas. Ainda, João descreveu uma outra mulher vestida de uma forma sensual, mais parecida com uma prostituta. E lendo o livro de Apocalipse 17, verso 4, está escrito assim: achava-se uma mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada assim de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das suas abominações e das imundícias da sua prostituição com que oferecia aos reis da terra. Então, essa descrição dessa mulher é chamada também de Babilônia, uma cidade chamada
confusão. E essa mulher impura representa justamente uma igreja impura, que vai tentar impor uma falsa adoração a um dia que não é o dia que Deus estabeleceu. E haverá então perseguição, e haverá confusão, mas Deus estará atento para estar colocando seus filhos a salvo, para que esta mulher ou esta igreja não toque nos filhos de Deus. Por isso, no tempo do fim, nós podemos dizer que vamos precisar seguramente da presença de Deus em nossa vida. Vamos precisar nos submeter à vontade divina para não sermos confundidos com os seguidores de Babilônia. Podemos dizer uma coisa: Babilônia e a mulher vestida de sol mostram uma grande diferença. Assim como há uma diferença entre uma ovelha e uma porca. Uma ovelha odeia a lama, e quando cai na lama, ela faz de tudo, ela chora, ela grita, porque ela quer se ver livre da lama. Já uma porca não. Quando cai na lama, o seu instinto é de podridão, e ela vai se chafurdar na lama, e ela vai dar roncos de satisfação, porque ali é do que ela gosta. A ovelha não, ela vai fugir da lama. Podemos dizer que no final dos tempos, muitas pessoas vão querer afundar no erro, serão como um porco, como uma porca, mas para aqueles que servem a Deus, serão comparados a uma ovelha em sua pureza. Deus nos abençoe. Possamos essa semana entendermos qual é a diferença entre a verdade e o engano, entre a noiva de Jesus, a igreja verdadeira, e a igreja falsa. Que o Senhor nos abençoe na compreensão do estudo dessa semana. Em nome de Jesus nós rogamos. Amém. Deus querido, obrigado por tua palavra. Obrigado pela iluminação. Obrigado porque o Senhor nos dá sempre uma visão coerente da sua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos essa semana, essa lição, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Fique com Deus, que a semana seja uma bênção para todos nós. Amém.